convite. Estamos aqui para mais um ciclo de palestras aqui no Teatro do Sol e já vai começar, então acompanhe aqui com a gente, tá bom? Oi. Boa tarde, queremos agradecer a presença de vocês aqui no Teatro do Sol. Vamos dar início ao ciclo de palestras do Projeto Inverno. Esse projeto é realizado graças ao Ministério da Cultura, o Atacadão e o Grupo Gato. Então hoje quem vai nos brindar aqui com os seus conhecimentos, falando sobre dramaturgia, sobre o processo de criação do Inverno e outras coisitas mais aqui sobre o Grupo Gato, Heloísa Vitz, nossa diretora, dramaturga e atriz. Pode vir, Gente, obrigada, boa tarde, bem-vindos, muito bem-vindos, parabéns porque vocês conseguiram um feito inenarrável, vocês conseguiram atravessar a cidade hoje com a greve dos metroviários, então parabéns, já mostra muita fibra, muita garra. Quem não pôde vir, então, que está acompanhando a gente pela internet, eu agradeço a presença e fica com a gente que eu acho que nós vamos ter uma conversa bem gostosa, uma tarde bem linda aqui no Teatro do Sol. E vocês já estão vendo, está totalmente diferente. Por quê? Então já vou dizer por quê, porque a gente já está, como é um ciclo de palestra do Inverno, da peça Inverno, que é um texto que nós vamos montar agora, da minha autoria. Vocês estão vendo um pouquinho do que acontecerá, uma pequena prévia, um petisco do como será o Inverno, que vai estrear em abril. Bom, ainda não me apresentei, mas para quem não me conhece, eu sou Heloísa Vitz, eu sou diretora, atriz e dramaturga do Grupo Gato. Falar um pouquinho do Grupo Gato antes de entrar na palestra propriamente dita. O Grupo Gato tem 23 anos, está aqui na cidade de São Paulo, então vocês já imaginam que também é uma tarefa hercúlea ter um grupo há 23 anos. Eu comecei muito jovem, como vocês podem perceber, e eu acho que é uma história de amor que tem um tema que tem a ver com o tema da palestra que fala de empreendedorismo, né? As pessoas que apoiam a cultura nesse país precisam ser valorizadas, né? A gente precisa retomar essa coragem, esse desejo de levar a cultura para todas as pessoas, né? A cultura é um bem que toda a população tem que ter acesso, né? E o Grupo Gato tem, nesses 23 anos, desenvolvido um trabalho de excelência artística. Como é que a gente chega na excelência artística? Porque excelência artística é uma coisa muito etérea, né? A gente chega à excelência artística do método mais simplório, ensaiando muito, pesquisando muito e estudando muito. Não há outra maneira de ter um resultado excelente sem uma entrega e sem tempo para essa pesquisa. Então, há 23 anos a gente tem a excelência artística como um norte potente, não é? Depois disso a gente tem a acessibilidade total. Eu vou voltar para os apoiadores. E é aí que eles entram. Acessibilidade total, quer dizer total mesmo, né? Da prática de ingressos de graça durante quase a vigência desses 23 anos, também para não haver um empecilho financeiro. Quer dizer, qualquer pessoa, a gente sabe que o teatro pode ser caro, pode ser custoso, e a gente quer tirar qualquer barreira que possa impedir a pessoa a ter acesso a essa experiência que é mágica, que é única, que é intransferível. Um pouco antes da palestra começar, estávamos conversando sobre essa mágica que tem e que só acontece com o teatro ao vivo. Não é? Você pode ter outras linguagens que a gente adora e respeita, como o cinema, o videoclipe, o teatro online, que é o teatro online, não é teatro, porque o teatro tem essa mágica maravilhosa que é ao vivo. Não é? Assim, quando começa o espetáculo, é o tudo ou nada, não tem replay, não tem volta. E depois tem uma química maravilhosa entre o público e os atores, né? E a peça. E isso é mágico, isso só acontece no teatro, né? E se você foi excelente naquele dia, parabéns. Você tem o próximo dia que você tem que continuar sendo excelente. Né? Você nunca venceu essa batalha. É todo dia um lugar instigante e perigoso. A gente costuma dizer que é todo dia um abismo e uma festa e uma celebração. E é maravilhoso, então, também falávamos sobre o mundo depois da pandemia, as pessoas poderem voltar ao teatro, a gente poder
falando sem máscara, a gente poder ter um contato com vocês, essa troca mágica de energia, né? Então a gente tem a acessibilidade total, a gente tem a formação de plateia, que a gente pensa que é muito importante, porque o público de teatro tem desaparecido, né? Por N motivos que a gente não precisa, e se quiserem também discutir, podem me interromper a qualquer tempo. Se alguém quiser perguntar, não tem problema, se eu me perder, depois eu me acho e a gente vai conversando assim mesmo. Então fiquem à vontade para perguntar na hora que vocês quiserem, né? Então a gente tem a acessibilidade total, que também tem a ver com deficiências de todos os tipos. A gente tem, lá embaixo vocês puderam ver a nossa cadeira de acessibilidade, nós temos a placa em braille, e nós temos uma coisa que eu acho tão bacana, também para quem enxerga, a dimensão de quem não enxerga. A gente tem uma maquete tátil do teatro. Então, quando vocês passarem aqui pelas nossas escadas, vocês podem ter a experiência de fechar os olhinhos e tocar na maquete, né? Para saber que tem as nossas poltronas vermelhinhas, que tem o palco, que tem a escada, né? Desculpa as interferências, mas a São Paulo tem a greve, como você já sabe. Para a questão visual também tem alguma coisa de audiodescrição? A gente tem as peças no YouTube com audiodescrição, tem audiobooks. E a gente ama os audiobooks. Amo os audiobooks. A gente tem também folheto em braille, impresso, para as pessoas com cegas. Enfim, que é também um trabalho muito bacana que o Grupo Gato faz questão de, nesses 23 anos, estarem... a gente está fazendo, né? Esse teatro é um grande abraço a todas as pessoas. Acho que o teatro é um lugar tão generoso, porque a gente tem falado tanto em polaridades, né? E o teatro tem uma coisa tão mágica que cabe todo mundo, não é? Tem papel para todo mundo, cabe todas as pessoas, de todas as idades, de todos os sexos, dos mais variados, enfim. Ele é um grande abraço no que a gente tem de mais humano, de mais magnífico, né? De toda essa humanidade exposta em carne, em sangue, em vísceras, em lágrimas, em alegria. Então eu acho que o teatro tem essa potência. Não é à toa que nós temos mais de 2000 anos, né? Então é muito forte a experiência. Eu falo e fico arrepiada, porque até hoje me encanta vivenciar a potência que o teatro tem. E junto com a excelência artística, a acessibilidade total, a formação de plateia, que é importante, a gente falava sobre trazer os jovens. Então tem uma parte do Grupo Gato que são os gatinhos, que a gente ama fazer teatro infantil, né? E porque também a gente não respeita muito essa hierarquia de que quem faz teatro adulto não pode fazer teatro infantil, a gente ignora essa regra, que é uma regra estúpida, e fazemos infantil com grande delícia. Amamos fazer infantil e amamos fazer Nelson Rodrigues. Por quê? E amamos fazer os meus textos, porque o ser humano é plural. A gente pode fazer tudo que a gente quiser, entendeu? Assim, uma das coisas, isso já é empreendedorismo. Ninguém tem que falar para vocês o que vocês têm que fazer ou não. A gente faz o que é apaixonado por fazer, o que tem desejo em fazer. Então, parte dessa dramaturgia também infantil tem a ver com a formação de plateia, não só das crianças, mas formação de adultos também. Porque 90% da população brasileira nunca foi ao teatro. E esse número é de sentar e chorar. A gente precisa mudar essa realidade. Porque uma vez que as pessoas venham ao teatro, elas têm grande chance de se apaixonar, né? Elas só não conhecem. A pessoa diz, eu não conheço teatro, eu não gosto de teatro, mas você já foi ao teatro? Não foi ao teatro. Se você não foi ao teatro, como você sabe que você não gosta? Não é? Assim, então, tem uma parte da formação de plateia aí, quando a gente tem os projetos aprovados por incentivos fiscais, a gente faz parcerias bárbaras com escolas aqui da região e também longe daqui, de toda a cidade de São Paulo, né? EJAs, ensino superior para adultos, enfim, as ONGs. A gente tem muitas parcerias que frequentam o teatro, e posso dizer que nós estamos aqui no Teatro do Sol há uns, quantos anos? 10 anos. A gente tem um público bastante fidelizado, a nossa casa fica lotada, o que nos dá grande entusiasmo e alegria para prosseguir. Então a gente tem a formação, a excelência artística, a acessibilidade total, a formação de plateia e o desenvolvimento humano, né? Porque quando a gente oferece cultura para as pessoas de qualidade, não é? Ou como agora a gente oferece aulas de teatro para as crianças em outro projeto, a gente tem a possibilidade
de estar desenvolvendo habilidades nas pessoas e em nós mesmos. Então, o desenvolvimento humano também é uma bandeira e um norte nesses 23 anos do Grupo Gato, né? Cheio de altos e baixos, como a vida de reveses, de situações desafiadoras, né? E eu acho que aí entra, então, o título da nossa palestra, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Se eu tivesse alguma coisa... Por exemplo, eu vou voltar a esse tema que eu acho importante, porque eu acho que a válvula propulsora e aqui nos mantém, porque uma coisa é ter um desejo instantâneo e outra coisa é ter um desejo que se sustenta, por exemplo, por 23 anos e com a mesma intensidade, se não mais ainda, né? Tem uma mola propulsora que é o seu desejo, é o que você ama fazer, né? Então, o que você ama fazer, eu falo isso pela minha experiência, é um norte muito... não vai ser menos desafiador do que qualquer outro, mas eu tenho certeza que vai ser mais prazeroso, né? Você está fazendo alguma coisa que você ama, que você acredita. Você vai ser testado inúmeras vezes? Inúmeras vezes você vai ser muito testado, né? Mas se você fizer uma coisa que realmente você ama e é apaixonado, você vai ter forças para persistir, né? Então, aí, pode interromper se vocês quiserem. Então, estava lá falando de mim, estava falando da importância que tem o apoiador para nós aqui. Sem ele, eu não consigo, sem o Atacadão, que eu queria deixar aqui o meu agradecimento, a Parlare, que são parceiros fortes da gente, a gente não conseguiria estar fazendo esse projeto aqui, né? Eles investem, e isso é muito bacana, porque é um empresariado assumindo a sua responsabilidade social, e é muito bonito, por isso que eu cito com muito orgulho o Atacadão, e sou muito agradecida a eles, porque eles têm a empresa que tem o interesse realmente de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento da cidade, de um bairro, né, e de cada indivíduo. Então, muito obrigada, Atacadão, muito obrigada, Parlare. São marcas que a gente tem que falar muito, são empresas que a gente tem que comentar, porque esses caras estão na cultura, né? E a gente sabe que depois daquele período tenebroso, a gente precisa dar um grande abraço a esses apoiadores. Fica todo o meu carinho, o meu agradecimento. E a gente faz o projeto com muita excelência para mantê-los sempre conosco. Então, eu achei bacana, você sabe que no Grupo Gato a gente decide, a dinâmica é um grupo, e um grupo a gente decide as coisas numa roda, conversando, o que eu acho maravilhoso o exercício do diálogo, né? Lembra que eu falava que a gente precisa do diálogo e aceitar, e não é nem aceitar, é curtir as diferenças, né? Eu acho que a gente entrou num lugar de muita ambivalência, e é bacana as pessoas serem diferentes da gente. A gente pode escutar respeitosamente aquilo que elas têm para dizer e se colocar também de maneira respeitosa. E isso é maravilhoso. No Grupo Gato nós somos muito heterogêneos, temos formações muito diferentes, mas nós amamos o diálogo. E aí foi muito bacana porque nós fizemos são 4 palestras nesse projeto da peça Inverno. 2 delas já foram ministradas, e pela Mira Jardim e pelo Daniel Gonzalez. E agora ficou para mim para Miriam, esse tema, que é Dramaturgia Inverno, uma perspectiva criativa, filosófica e empreendedora. Eu já achei que essa palestra devia durar uns 15 anos. Eu falei, gente, como é que nós vamos fazer isso nesse período? Mas eu achei legal, porque eu vou tentar, pelo menos, passar por esses temas, né? Eu gosto muito quando eles falam uma perspectiva criativa, porque como eu vou falar um pouco da dramaturgia, a minha formação é de atriz, eu fiz escola de arte dramática e fiz outras formações, mas eu comecei como atriz. Depois da escola dramática eu fui trabalhar no Tapa, fiquei 7 anos no Grupo Tapa, que eu amo, adoro. Sou muito grata por todo esse período da minha formação lá. E quando eu estava no Grupo Tapa, eu comecei a dirigir um grupo de teatro dentro de uma universidade, que era o início do Grupo Gato, e eu nem sabia, né? Porque nós começamos as aulas lá em 2000, depois de 4 anos nós nos profissionalizamos, porque aí começou a ficar muito bacana, e eu ainda era atriz do Grupo Tapa. Em determinado momento eu tive que escolher entre ficar no Grupo Tapa
e vir para o Grupo Gato. E foi uma decisão bem difícil, porque eu era atriz do Grupo Gato, eu dirigia. Chegou uma hora que eu não ia mais nos espetáculos, nós estávamos eu estava dirigindo Doroteia, obrigadinho. Eu estava dirigindo Doroteia, não podia assistir, eu tive que decidir. Muito obrigada. E foi um momento bem difícil mesmo. Sei que não pode falar difícil, mas foi difícil. Ter que decidir entre uma coisa e outra, mas hoje eu percebo que foi uma decisão acertada, porque aí eu comecei a dirigir e atuar, falávamos sobre isso também, que é uma experiência muito doida e intensa, né? E como se não bastasse, em um determinado momento, aí como surgiu, e aí eu falar da dramaturgia, para chegar na parte criativa, depois filosófica, e o empreendedorismo, ele passa por tudo isso, tá bom? Porque eu tive que empreender como atriz, então os futuros atores aqui, e aí na internet, na casinha de vocês, o que tem que fazer um ator? Empreender em si, estudar bastante. Eu acho que o estudo nunca é um lugar perdido. Se eu tivesse qualquer coisa para falar, eu diria: estudem, se dediquem, façam cursos, faz canto, faz música, faz dança, faz iluminação. Aqui no Grupo Gato a gente faz tudo, eu sei fazer tudo. Luz, cenário, figurino, iluminação, produção, porque você fica com domínio de todo o fazer teatral e tudo me fascina. Não tem nada que eu acho que não é legal fazer. Pelo contrário, eu acho tudo divertido e fascinante. Então, eu acho que, como diretora, é a mesma coisa, assistir muitas peças. Tem gente que quer ser ator, não vai assistir peça. Gente, tem que assistir peça. Tem que conhecer as companhias, as linguagens, porque a gente está falando de linguagem. Né? Por exemplo, a gente pega um livro do Nelson Rodrigues, do Grupo Gato Apaixonado. Eu sou a diretora mulher que mais montou Nelson Rodrigues, eu montei 5, estamos indo para o 6º, Nelson. Você conhece o estilo, como é que você vai? Aí quando você vem assistir minhas peças, modéstia à parte, você vai me entender como dramaturga. Vai saber que eu tenho um estilo de escrever. Então eles conversam, há alguns elementos que estão sempre presentes na minha obra, como está presente na obra do Nelson, na Hilda Hilst, né? E você só descobre isso como? Lendo, estudando, vendo as peças, assistindo, lendo as obras. Não tem jeito mágico, eu nunca vi ninguém ter uma iluminação. Uma pena, porque eu acho que ia ser bonito. Você não fez nada, você senta no palco, tem uma iluminação e você já sabe tudo. Isso não acontece. Em 23 anos só de Grupo Gato, eu nunca vi isso acontecer. As coisas bacanas que a gente fez, os prêmios que a gente ganhou, tudo com muito esforço e dedicação. Né? E aí, por que eu estou dizendo do empreendedorismo, da dedicação e dos desafios que a gente se impõe? Porque na minha formação eu fiz letras também, então eu sempre fui uma pessoa que amei ler. Amei ler e amei escrever. E nós estávamos num processo do Grupo Gato, que nós estávamos assim, vindo de 4 Nelsons, eu acho. E aí a gente, numa dureza, e aí os atores, olha, por que você não escreve uma peça, Lu? Eu falei: gente, vocês estão querendo o quê? Eu já dirijo, eu já escrevo, vocês querem agora, eu já dirijo, eu já estou, vocês querem que eu escreva? Pode falar. Não, eu só estou aplaudindo. Você tá me... É horrível você entrar nesse lugar de fazer também outra coisa. No meu caso foi mágico, assim, foi um desafio, que eu falei assim: gente, peraí, eu vou ter que escrever, dirigir, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar nenhum direito autoral, eu não tinha dinheiro para comprar nenhum autor. Então eu escrevia, e aí eu contei com a generosidade de ter um elenco tão sublime, tão excelente, eles me dão tanto suporte. Aí o primeiro texto que eu escrevi, eles já gostaram demais. Eu mostrava cenas, vocês falavam, eles riam. Eu sou uma comediante por natureza, não é? E não sei se por natureza eu só me criei comediante, mas enfim, o humor faz parte da minha dramaturgia e também da minha direção. Eu gosto do humor. Eu acho que o humor é tão mal interpretado, as pessoas primeiro acham que é fácil de fazer humor. Vou dizer para vocês, é muito mais difícil fazer humor do que drama. Depois tem uma técnica cabulosa para fazer bem uma comédia, né? E há comédias e comédias, né? Assim, depois vocês vão ver pelo tema das peças que a gente vai escolhendo. A gente também tem um tipo de humor diferente. Pode falar.
O Inverno é uma comédia? Então, O Inverno é uma comédia dramática. E aí eu vou te dizer por quê. Porque O Verão era uma comédia. Né? Assim, mas eu não vou antecipar, eu vou deixar essa resposta em suspense. Esse spoiler. E foi assim que eu comecei a escrever, por pura necessidade. Né? Mas como sempre amei escrever, gostei do desafio. E a dramaturgia é muito bacana, porque você escreve e tem uma coisa que é o texto, a obra assim, né? Tipo Verão. Né? Tem um texto e tal, mas quando ele vai para a cena, ele fica totalmente, não é totalmente diferente, mas ele ganha um corpo. Né? A dramaturgia é um lugar muito fascinante, porque é como se sua obra falasse, andasse, pegasse as coisas, o livro que anda. A dramaturgia é um livro que anda, então isso é muito instigante, muito legal. Você criou um personagem e de repente ele aparece aí na sua frente, assim. E isso é mágico, isso não tem preço, assim, é incrível. Foi aí que eu comecei a escrever. E a escrita é um exercício como todos os outros. Eu espero que eu esteja escrevendo melhor do que eu escrevia há 12 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro espetáculo. E eu tive um incentivo ainda, eu acho, dos deuses do teatro, que eu fiz o infantil e foi indicado a prêmio. Aí eu disse, nossa... E aí eu fiz depois, aí começou com o Rapunzel, e nossa, eu acho que eu tenho jeito pra coisa. Aí me convenci disso, entendeu? Eu fui muito empreendedora de mim mesma. Falei, olha, que maravilha! Aí fui. Aí falei, bom, então vamos lá. Aí comecei aqui, aí eu escrevi O Reino. Aí no Reino eu ganhei um dos prêmios mais legais que eu já ganhei, que eu mais me orgulho, que é um prêmio de júri popular. Eu ganhei como o melhor texto de teatro de 2014 pelo júri popular no blog do Miguel Arcanjo, Miguel Maravilhoso, no R7 da Record, do Miguel Arcanjo. E eu achei maravilhoso porque foi o júri popular que me escolheu. E eu amei ser escolhida pelo povo, porque eu acho que tem uma questão da gente fazer teatro para as pessoas. Não o teatro hermético, eu não tenho nada contra o teatro hermético. Eu amo todos os tipos de teatro, eu amo musical, eu amo infantil, eu amo teatro de pesquisa, né? Assim, mas a linha que eu escolhi é um teatro popular, né? Que fale com todas as pessoas, que a pessoa não precisa ser um grande intelectual para entender o meu texto, espero que não, de jeito nenhum, que a obra chegue no coração das pessoas da forma mais simples que eu consegui e com a maior potência que eu consegui também. E a partir daí, então, não parei mais. Você vê como é o perigo o perigo de ser incentivada logo no início da carreira. E são 14 peças. E eu comecei com uma brincadeira, depois eu fiz o Reino 1, o Reino 2, os infantis. E aí, nós estávamos no período de Nelson Rodrigues. Aí os atores falaram assim para mim, Nelson, né, a gente ama e tal, mas todo mundo é um pouco pesado, né? As pessoas se odeiam, se matam, sei lá, um sofrimento, ou querem morrer, ou querem matar. Escreve uma coisa bonita pra gente. Olha os pedidos que o meu elenco não faz. Onde todo mundo se apaixona e é feliz. Vocês estão querendo me ferrar, né? Isso não dá uma boa peça. A peça precisa do drama, mas eu achei bonito. E eu nasci para servi-los, né? Eles pedem, eu executo com a maior alegria. E eu gostei também do desafio, porque eu disse, como é que eu vou fazer uma peça onde todo mundo se apaixona e é feliz no final e a peça ser legal? Né? É um lugar meio desafiador. E aí eu pensei, então nós vamos fazer uma peça chamada Amor, não é? Assim, e aí nós começamos uma linda pesquisa, daí entra a filosofia nas nossas vidas. Lembra que tinha lá a questão criativa, filosófica e empreendedora? E a filosofia sempre... Como a gente ensaia? A gente ensaia todos os dias, o que é uma coisa bem louca, bem diferente. Eu amo ensaiar, que deve ser uma coisa louca para quem não gosta de ensaiar. Então a gente vem ler um poema, ler uma coisa filosófica, discute um tema. E os temas são discutidos por nós, debatidos, dialogados, discutidos nesse lugar de conversa, né? E aí nós vamos estudar o amor. Aí pensamos que uma melhor coisa dentre de todas as outras é ter amor, não é? Assim, se a gente pensasse, pudesse escolher o amor, é uma coisa maravilhosa. Aí fizemos o amor, passava na década de 20, dentro de um navio, onde as pessoas... Tá aqui o amor depois, tá aí, né? Esse aqui é o bonitinho. E foi incrível, assim, uma trama na década de 20, foi bem bacana.
Depois do amor, a gente começou a conversar qual seria o próximo termo. E eu disse, uma pessoa tem amor, mas às vezes não tem sorte, não tem dinheiro, não tem um propósito. E aí nós começamos a pesquisa, falou, a pessoa tem amor, mas talvez ela não tenha uma fortuna. Fortuna no sentido grego também, de destino, né? De como essa deusa te escolhe, como ela não te escolhe. E aí, ou como você escolhe o seu caminho. E aí a gente foi estudar a fortuna e a gente perguntava assim, o quanto que você é feito, o quanto você faz as coisas, né? Quanto que você decide do seu destino, o quanto é sorte. E aí a peça passava no futuro. Passava em 2120, com uma mulher que tinha sido congelada e sido descongelada 100 anos depois, e ela acordava sem saber quem ela era. Esse é o mote da fortuna, que deve estar por aí também, ali, né? A fortuna. Aí, muito bem, estudamos o amor, por isso é uma questão filosófica, e a filosofia vai explicar o inexplicável, né? Quem somos, para onde vamos, o que é a felicidade, o que é o amor, enfim. E aí começamos depois a pensar, bom, a pessoa tem amor, tem fortuna, mas às vezes é absolutamente infeliz e não vê graça em nada. O que é a graça? Né? Onde está a graça? E a graça reverberava para a gente num lugar muito lindo, porque nós somos comediantes, né? Como eu falei para vocês, a gente faz as coisas com humor, não só comediante no sentido de só fazer isso, mas digamos que um ator mais completo, mais integrado no fazer cênico. E aí a gente pensou, o que é a graça? Onde está a graça? Né? Quem tem a graça? E nós tínhamos a graça de ser engraçado, a graça de estar vivo, né? Porque às vezes a vida nos solapa e a gente nem sente alegria nas coisas, né? Então, estar em estado de graça, ver a graça, sentir a graça. Então a gente pensou que seria o nosso terceiro caminho, que depois do amor da fortuna viria a graça. E a graça passa numa cidade bem pequenininha, onde nada acontece, né? E aí vão os palestrantes dar uma palestra lá sobre a graça. E essa é a nossa peça Graça, que eu considero muito instigante, porque são nessas pequenas coisas, nas coisas simples, né? Parece que a graça está, né? É um despertar. E eu acho que a gente, como ator, tem a graça mais perto da gente, né? Porque a gente tem um encantamento de estar vivo, de estar fazendo alguma coisa que ama, né? E como achar a graça na vida quando tudo desmorona também é difícil, né? Quando a gente tem sofrimentos muito profundos, ainda assim persistir na graça foi um diálogo muito interessante, uma pesquisa muito instigante também. Muito bem, aí já temos o amor, a fortuna e a graça. Pensamos, então, tá, já temos tudo isso, o que nos falta? A glória? Vamos pesquisar a glória, né? A glória nesse lugar do reconhecimento total, né? Onde você é visto e reconhecido e aclamado. Que lugar lindo é a glória, não é? E aí na pesquisa da glória, a gente teve uma pesquisa bem interessante, que a gente foi pesquisar a deusa Nike, que é essa que percorria a arena e dava a coroa de louros para quem merecia, não, para quem fazia para quem assumia um compromisso com a glória, né? Então você precisava estar comprometido com ela para ser um vencedor. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo, né? A glória assim tem a ver com esse lugar em que você está mobilizado para a glória, mobilizado para o sucesso, mobilizado para a realização plena, né? E foi um estudo, e vocês veem muitos anos de pesquisa. Daí eu vou chegar lá onde ele deseja, que foi, comecei uma outra tetralogia, porque eu me empolgo, entendeu? Posso fazer uma pergunta? Claro. Todos esses textos foram montados? Sim, foram montados. E isso é a trajetória e a história do Grupo Gata. Isso é a trajetória e a história do Grupo Gata. Então, seguindo essa história,
do verão, agora vai vir essa nova história, que é o inverno. Exatamente. Que hoje eu estou muito ansioso para estou chegando no inverno, apesar desse calor abismal que faz nessa cidade. Aí comecei minha nova tetralogia, porque eu gostei dessa brincadeira. E porque a gente gosta da pesquisa filosófica, né? Assim, a gente gosta de pensar como é que a gente pode tocar as pessoas de um jeito diferente, transformar as pessoas. Como que a gente pode dar para elas uma experiência que não seja essa cotidiana, mas que seja mágica, profunda, encantatória, diversa, que é o teatro, né? E aí comecei o verão. Aí fizemos o verão, que foi maravilhoso, que passava num hotel em tempos atuais, e onde uma personagem ia buscar o que era dela, enfim, tinha uma retomada, e aí tem tudo que o verão traz, né? Aquelas paixões súbitas, o calor intenso, um extrapolamento, um extravasamento de emoções, né? E a gente fez toda a pesquisa do verão, inclusive, que é a estação predileta dos brasileiros. E agora, finalmente, chegamos no inverno. Aqui estamos no inverno, né? E aí tem até uma fala do verão que fala: eu gosto de pensar a vida por oposições, mas eu acho que às vezes nos dá uma perspectiva pensar no oposto, né? Assim, então, como a gente fez o verão em altas temperaturas, em grande movimento, com muito humor, com a cara do verão, pelo menos do verão brasileiro, porque quando nós fomos à Escócia o ano passado representar o Brasil, que foi muito bacana, e eu estou dizendo isso porque o verão escocês não tem absolutamente nada a ver com o nosso verão brasileiro. Então a peça é um verão brasileiro, né? E começou a nossa pesquisa do inverno. E essa pesquisa, a gente começou a pensar assim, o que o inverno, desde o que o inverno causava nas pessoas, do que o inverno trazia arquetipicamente e pessoalmente. A pesquisa sempre vai para o que é general, porque é geral, né? O arquétipo desse inverno que tem menos movimento, que tem mais solidão, que tem menos ação, tem mais introspecção, tem menos luz, né? Assim, então, o que isso está causando nas pessoas? Então, e o que está causando na gente, como a gente escreve uma peça interessante nesse tema, criatividade. E aí a gente pega uma peça que se passa no século XVII. Então, vocês estão vendo aqui um pouco do nosso cenário. Acho que quem está em casa não está vendo, mas também é ótimo, porque pode vir aqui pessoalmente na estreia, depois na temporada, e ver o inverno. Nós vamos fazer uma temporada enorme, longuíssima e deliciosa, de 40 apresentações. Tem alguma coisa que eu amo a Broadway, porque a Broadway faz apresentações todos os dias, então eu sonho com isso. Então a gente faz a apresentação de quarta a domingo, até na questão da acessibilidade. A pessoa não tem desculpa, a pessoa sempre fica numa situação ruim quando ela me encontra. Porque ela diz: eu estou meio sem tempo, eu não posso na quarta, não tem problema, tem na quinta. Eu não posso na quinta, não tem problema, tem na quarta, na sexta, no sábado e no domingo. Eu não posso domingo, mas tem terça, tem quarta. Ou seja, a gente tem um calendário onde a pessoa fica, entendeu? Ela tem uma opção: vir. Porque, inclusive, vai ser uma delícia tê-los aqui. Então, eu acho que a gente costura, não posso contar muito para não estragar, mas passa no século XVII, onde a gente tem... E tem uma coisa assim, no reino, nós estudávamos a perspectiva do poder pelas classes dominantes. Então, nós tínhamos uma rainha... Porque a gente faz comédia, o pessoal pensa que fazer comédia é assim: faz umas piadas aí. Ela fez umas piadas escrevendo texto. Mas não é, tá? A pesquisa do reino era uma pesquisa sobre o poder visto pelas classes dominantes. Então a gente tinha a rainha, os ministros, e a gente estava fazendo essa pesquisa sobre o poder, né? E quando a gente começou a pesquisar o inverno, a gente falou: bom, a gente podia fazer também uma pesquisa sobre o poder visto da ótica de quem não está no poder, né? Então, dessas pessoas que trabalham, das pessoas que não estão governando. E aí o inverno surge com essa pesquisa
também sobre esse poder visto na ótica de quem trabalha, né? Então são os serviçais do Duque num palácio, num castelo. E aí, como é que eu falo para não falar muito e deixar vocês com vontade de assistir? E aí tem muitos perigos, gente, porque quando a gente é arrojado, né, muitas coisas acontecem. Vamos dizer que esses personagens são arrojados, né? E aí eles vão tentando tornar a vida das pessoas melhor. E isso vai colocá-los em situações bastante arriscadas. E esse é o mote do inverno, né? Assim, e eu acho que é isso sobre o inverno. Muito obrigada. Não sei se foi curto, mas foi bom. Tô brincando. Várias perguntas, pode falar. Quer fazer uma provocação? Por favor, provoca mais. Qual é o motivador para você contar a história desses personagens em inverno? Qual é o motivador? Eu vou falar para as pessoas que estão em casa, para eu contar essa história. O que foi que moveu você para poder escrever essas histórias? Você pode associar ele daqui, viu? Não, eu adoro. Não tive essa. Não tive nunca. A gente chama a polícia que bate em preto. Não, que horror, Deus me livre. Não, é bom demais. Porque na verdade é uma conversa, né? É tão bom quando a gente conversa, porque às vezes eu falei um monte de coisa e nada disso foi interessante. Me dá uma chance de ser interessante. Então aí vocês me perguntam uma coisa legal e eu fico melhor, entendeu? E a gente se ajuda. O antes foi muito interessante. O escritor foi muito interessante. Pode bater nele pela pergunta. Não. Olha, o motivador é sempre a próxima. Eu esqueci seu nome, perdão. É Gabriel. Gabriel, o motivador é sempre a próxima peça. É sempre o desafio de fazer uma peça melhor do que eu já fiz, o que é bastante difícil no Grupo Gato. Modéstia à parte. E ser uma melhor atriz do que eu já fui, escrever melhor do que eu escrevi, dirigir melhor do que eu dirigi, e trazer mais público, formar mais plateia, ter mais acessibilidade, influenciar mais pessoas, ser influenciada por elas. É isso que me motiva. Não é? Assim, não há sentido nenhum eu fazer um espetáculo para ser pior do que eu já fiz. A gente quer sempre... E tem uma coisa boa em envelhecer. Não é? Você pode estar se melhorando, né? Assim, tem uma coisa boa de ser ator. A maturidade, se você for uma pessoa que empreende, né? Porque também não vai ver, se você ficar velho e não estudar, não fazer nada, não vai ser, você não vai melhorar. Mas o exercício constante, a prática constante da escrita, da atuação, da direção, da atuação torna você melhor, porque é uma prática consciente, né? Então, conscientemente, eu procuro tecnicamente escrever melhor. Há técnicas, não é? Para escrever, para ter velocidade cênica, tempo, ritmo, espaço, condição. Tem uma técnica de atuar, então a sua técnica vocal, a sua técnica corporal, a sua presença cênica, a sua respiração, ao seu estado de entrega absoluta, de atenção plena. Né? Chega um momento em que a gente está falando sobre energia, como você vibra. Então chega um lugar na atuação que muda uma chave. Né? Porque a gente sabe que do jeito que a gente vibra, é como a plateia vai estar sentindo a gente. Né? Assim, então você só consegue essas sutilezas através de muita pesquisa, persistência, constância. O que também hoje é raro, porque há uma questão com a modernidade, com a contemporaneidade, de muita volatilidade, de muita pressa, de muita descartabilidade. Né? E isso para o teatro é bastante perigoso, não é? Porque essa é uma arte que eu considero artesanal, que você vai esculpindo pouco a pouco, criando pouco a pouco, você vai tendo dimensões mais profundas, camadas mais instigantes a percorrer. Para isso precisa de tempo, e às vezes a gente quer um resultado fácil, os milhões de seguidores, a capa na cara. Você ainda tem caras? Tem, né? Eu sou fã da MC Tô fazendo propaganda da cara. Eu sou fã da MC Pipoquinha, então... Da MC Pipoquinha. Mentira. O mundo tá muito louco. É mentira. Não tem problema. Mas eu acho que tudo cabe, desde que a gente ofereça também um outro cardápio. Né? Cabe todas essas coisas, e cabe aqui também o teatro, a
dança, a escultura, as artes plásticas, os museus, cabe tudo, né? A gente não precisa excluir esse mundo para incluir esse. De novo, eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente soma, a gente não precisa subtrair nada, a gente pode somar, né? Assim, então, a motivação é sempre essa, né? Eu tenho, e como atriz é sempre um desafio para os meus amigos. Eu tenho uma equipe, eu preciso falar um pouco do grupo, porque primeiro eu sou muito apaixonada por eles há muitos anos. Então, a Miriam Jardim é minha assistente há 18 anos. Dá para acreditar? Minha atriz há 18 anos, assistente é um pouco menos. Mas ela é minha atriz, trabalha comigo há 18 anos. Então, essa moça premiadíssima, grande atriz, né? O Daniel Gonzalez está conosco 12 anos. Vai fazer 13 anos em julho. Mariana Fidelis está... Eu sempre achei que ele era seu irmão, sabia? Eles são muito parecidos. Nós somos parecidos, né? Eu e ele, a gente é uma coisa meio misturada. Eu sou ele é eu. Quando ele faz o papel de mulher, ele é eu. Quando eu faço papel de homem, eu sou ele. Então a gente vai se trocando. Já sei pra quem vestiu o papel principal. 13 anos de Grupo Gato, Mariana Fidelis. 11 anos, 12 anos, 11 anos de Grupo Gato. A Lilian já está com 9, Lilian? 9 anos de Grupo Gato. O Isaac já 2 anos, Isaac é o nosso caçula, o Ricardo. Agora entrou, o Ricardo é nosso caçula, tá bem novinho aqui no Grupo Gato. Mas já pegou a bossa, pelo menos já pegou o humor do Grupo Gato. Ele já ri das nossas piadas. E aí é um trabalho muito doido, né? Porque você não pode ser, por exemplo, eu ser apaixonante no primeiro encontro, pela primeira vez, não vou dizer que é fácil, é difícil, mas você dá um jeito, a primeira vez, ninguém conhece nada de você, então tem grandes novidades a respeito de você. Mas você conseguir continuar fascinante durante 18 anos, aí é um trabalho mais árduo, né? Porque é um constante apaixonar-se e estar apaixonada, porque você não dirige atores que você não se encanta, né? Se o ator não tem a potência, a vontade... eu estou dizendo uma experiência muito particular, viu? Tudo que eu estou dizendo, eu assino eu mesma. Não é nenhum manual sobre direção, nem tenho essa pretensão, nem sei o que seria fazer isso. Então, como eu dirijo, eu preciso ter esse olhar encantado, né? Você não aposta num ator que você não gosta, que você não acha que é talentoso, né? E aí é um desafio para mim e para eles, porque imagina eu repetindo a mesma coisa durante 18 anos. Nem eu me aguentaria, né? Nem eles me aguentariam. Então, quando você tem um grupo, você tem que se renovar muito sempre, porque a primeira carta da manga não vai funcionar, porque você já sabe. Então, esse ator faz alguma coisa brilhante, e eles sempre fazem à primeira vista, mas no segundo trabalho tem que ser diferente, no terceiro, no quarto, no quinto. Então isso é muito provocativo, porque a cada projeto você tem que estar diferente. Nesse sentido, é por isso que eu continuo escrevendo, dirigindo, atuando, porque me força a ser melhor, a cada espetáculo me força a ser diferente, porque aquela atuação que eu fiz servia muito legal para o verão, mas não serve agora para o inverno. Porque tem outra narrativa, tem outro tempo de interpretação, tem outro lugar, tem outro estado de alma, tem outra construção dramatúrgica. Então você tem que... E esses atores são muito corajosos e são muito determinados, porque a gente está falando de um sucesso construído, porque nós temos sucesso... Eu gostei dela, gostei. Nós temos sucesso, porque o sucesso se sustenta com uma base sólida. Lembra do empreendedorismo? Assim, então você tem um lugar em que está consolidado o trabalho. Não são pessoas que se juntaram hoje, não estou falando mal também, acho ótima essa proposta. Então hoje todos nós nos juntamos, nós nos conhecemos agora, eu vou distribuir os textos e daqui 2 meses a gente faz uma peça. Só se eu for o principal. Senão... Vai ficar anotado que você quer ser o principal. Os seus sigam 3. Olha, há pessoas que dizem que no teatro não tem papel pequeno.
E eu tenho que concordar com isso. Mas essa é uma outra discussão. Bom, aí nós fazemos um espetáculo. Fizemos 12, 20 apresentações e nos dissolvemos. Esse é um estado, não é? Assim, o Grupo Gato não funciona dessa maneira. Né? Então, essas pessoas estão investindo num sucesso a longo prazo, em resultados concretos. E com a velocidade que o mundo tem, é preciso muita coragem para ir contra ao que tudo está pedindo. Né? O mundo está pedindo para você ser instantâneo, para você ser rápido, para você ser descartável, para você fazer sucesso, para você estar na TV, no YouTube, sei lá onde. Né? E no teatro, o sucesso, ele já está em estar fazendo aquilo que você ama, em ter casa lotada, em ter pesquisa continuada. O sucesso habita um outro lugar que talvez não traga a visibilidade que trará ou que traria a novela das 8, por exemplo. Nada contra a novela das 8, amo a novela das 8, não tem problema nenhum, mas é uma escolha de carreira, é uma escolha de propósito. Agora que você está falando sobre todo esse processo, essa evolução do grupo, né, esse investimento a longo prazo que vocês têm, comprometimento a longo prazo, como que você viu, porque eu acho que também tem uma pesquisa nisso, como que você viu a acessibilidade ao longo de cada peça, ao longo dos anos? Você foi contando ali, né, a trajetória do amor, né, até o verão, até o inverno, como que passou isso, da acessibilidade? Né? Olha, a acessibilidade, ela tem muitos ramos, muitas vertentes. Muitos não, algumas vertentes, né? Tem acessibilidade total na hora que a gente não cobra ingresso, quando pega dinheiro público. Então, esse projeto que o Atacadão nos apoia, não é um projeto que foi conseguido através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, não é? E aqui no Grupo Gato, quando nós pegamos dinheiro público, nós não cobramos ingresso, porque o contribuinte já fez a sua parte e o empresário já deu parte do imposto de renda para a gente fazer o espetáculo. Então, essa é uma acessibilidade que diz que inclui todas as classes sociais. Né? O que eu percebo é que a gente tem uma demanda altíssima. André, não é André? André, você ia ficar fascinado com a quantidade de público que vem no Grupo Gato que nunca foi ao teatro e que fica fidelizado. Então nós temos assim um público que nos acompanha aqui há muito tempo, que vem num espetáculo e gosta, vem no outro, vem, que pegou o hábito, que criou, e a gente percebe mesmo que o valor do ingresso pode ser um fator de exclusão. Não sejamos hipócritas, não é? Você vai cobrar um ingresso de R$400, você vai em 2 pessoas, né? Você e seu amorzinho, beleza, R$800. Gente, caro, né? Caro, é excludente. É bom, quem tem vai mesmo, gasta, paga o jantar, que delícia. Nada contra esse tipo de teatro, tudo a favor, que todos tivéssemos esse dinheiro para ir sempre ao teatro. Né? Às vezes com quantias menores, R$100, R$200, a pessoa sai, vai e volta. É excludente, não é? Assim, R$50, a gente vai aumentando um pouco o público conforme a gente vai reduzindo o valor do ingresso. Mesmo assim, é excludente. Não é? Tem R$50, vai você e seu amorzinho, sua mãe, sei lá, o seu amorzinho pode ser qualquer pessoa. Vai lá, leva R$100. Mais ônibus, mais condução, mais um alimento. Quem pode, na realidade brasileira? Vamos lá, o teatro tem que ser para todos. Não é? Então a gente já, quando pega dinheiro público, honra o dinheiro público. A tão mal fadada Rouanet, olha lá, nós fazemos tão bom uso da Rouanet, né? A gente preza tanto o dinheiro público e dá acesso para as pessoas. Então esse é um grande diferencial, André. Tem um grande diferencial em poder abrir a casa para todas as faixas sociais, e que nos dá imensa alegria, e que realmente, porque você vai ver aqui no Grupo Gato, não vai ter um público de atores, não estou dizendo nada também sobre os atores, mas há peças em que você vai assistir e são peças que ficam mais entre nós que somos atores, não é? Assim, e que também é bem bacana, mas aqui no Teatro do Sol a gente tem público de todos os lugares, tem os atores, tem os não atores, tem a população em volta, tem longe, tem de perto, então é uma casa aberta.
Esse é um aspecto da acessibilidade. Outro aspecto da acessibilidade é que você tem uma cadeira de rodas que é acessível, que pode trazer as pessoas com esse tipo de deficiência. As pessoas foram vindo, entendeu? Foram sabendo e foram vindo. Então, tem temporada que não tinha ninguém, agora tem 1, 2, 3. Vai aumentando conforme eles vão tendo consciência. Uma das coisas mais... nós fizemos algumas vezes, mas a primeira vez que a gente fez uma apresentação aqui no Teatro do Sol para uma plateia de surdos mudos, né? Mas surdos. Desculpa se eu falo a nomenclatura errada, já me perdoem aí, né? Aquela cancelada, me dá essa licença aí, eu não sei a nomenclatura, a Miriam que me ajuda. Não, tá tudo certo, continua falando aí, tá tudo certo. Com intérprete em Libras, e foi muito avassaladora a experiência, porque nós estamos acostumados, é uma comédia, era a Graça, eu lembro direitinho do espetáculo, do dia, de tudo, e nós tínhamos a intérprete em Libras. E era um silêncio no teatro, um silêncio, não é? Assim, e eles riam de vez em quando. Diz que é muito interessante porque eles têm outro lugar do humor, né? E aí quando nós abrimos esse lugar, então tivemos mais demanda, né? A oferta trouxe a demanda, né? Nesse sentido, quando a gente teve cadeira de rodas, as pessoas vieram. Quando eu tenho intérprete de livros, quando a gente tem o audiobook, vem os cegos, a nossa maquete tátil, que eu faço convite para vocês experimentarem. Então, eu digo que a oferta foi trazendo a demanda, e a gente tem algumas associações que nós somos filiados. Assim, então, assim que a gente estreia, a gente já faz as apresentações para esses parceiros. Então, a acessibilidade nos trouxe um outro olhar também. De novo, que a arte é para todo mundo mesmo, né? Assim, nós tivemos aqui, nossa, pessoas em situação de rua. Foi uma coisa impressionante. Nos traz humanidade, coloca a gente no lugar que a gente deveria estar, de servidores, não é? A gente tem que servir. A nossa arte tem que trazer um propósito, né? E foi muito linda essa experiência com os moradores em situação de vulnerabilidade. É isso. Então, de novo, a oferta trouxe a demanda, entendeu? Quando a gente ofertou, as pessoas... E agora, como já é uma prática constante... Nesse caso, eles vieram para cá ou foi em um outro espaço? Não, eles vieram aqui. Eles vieram todos aqui. Esses casos... não que não tenha havido antes, né? Mas aqui eu acho que a gente se estruturou melhor para recebê-los. E essa ideia também foi ampliando, né? E as condições também foram ficando mais abrangentes. A gente foi aprendendo também, né? Trazer ferramentas. Estamos aprendendo sempre, André. O que mais? Essa pergunta? Claro. Como que você desmembra todos os quesitos, assim, da montagem, né, do espetáculo? Não do espetáculo, mas a narrativa em si. Porque eu acredito muito no momento, assim, no momento que a gente está vivendo, geralmente uma coisa vai ligando a outra, e a gente começa com uma pesquisa, quando a gente vai ver, a gente está num mundo totalmente diferente, que não era aquele propósito. Então, como é que você desmembra? Há um tópico específico que vocês pegam nisso para estudar, para fazer as pesquisas, ou vai realmente ligando uma coisa a outra? Muito bacana. Como você se chama? Mariana. Mariana, obrigada pela pergunta. Tem essa xará, Mariana. Mariana, muito interessante a sua pesquisa, a sua pergunta. E tem tudo a ver com o nosso tema, né? Porque eu acho que tem a criatividade e o empreendedorismo. Né? Então, com criatividade, você tem um objetivo, que é montar uma peça. Né? Isso já é um objetivo lindíssimo. Né? Mas você precisa do empreendedorismo no sentido de foco. Não é? Assim, você tem que, por exemplo, a gente tem um tema, tem o amor. A gente vai estudar tudo sobre o amor, mas a gente propõe, muitas vezes a gente perde o foco, é lógico, quando a gente vai ver, a gente está falando, sei lá do quê. E isso acontece, mas uma das minhas funções é trazer o quê? Trazer o diálogo para o centro da nossa pesquisa, para o foco da nossa pesquisa. Dizer, olha, tudo isso é bacana que a gente está falando, mas a gente tem um norte a ser seguido. Né? Então eu acho que tudo compõe, mas é importante esse lugar em que você tem um eixo central.
Né? Você quer montar uma peça, que tipo de peça? Ah, eu quero montar uma comédia. Ok. Eu não sei se é uma comédia ou um drama, ok. Então pode ser por tema. Eu quero montar uma peça que fale das relações entre pais e filhos. Ok? Então você tem uma peça que vai falar entre pais e filhos. Eu quero falar uma peça que fale sobre o inverno. Né? E o inverno na alma, o inverno das pessoas, o inverno. Não é? Enfim, é o meu mote central. A partir deste lugar, é que você vai criando. Aí assim, então, vou dizer o meu. Eu quero montar uma peça para o inverno. Aí eu sentei com meus atores para a gente fazer esse desmembramento, né, de como a gente chegou no século XVII. Aí eu disse assim, do que a gente quer falar? Aí a gente vai pensando, período histórico. Né? Como vocês viram, eu adoro dar saltos no tempo. Que esse é o segundo tema da palestra. Né? O tempo é fantástico no teatro. Né? Porque nós estamos aqui, por exemplo, se eu estivesse montando a peça, teria o tempo real, mas teria o tempo que passa no navio, no amor. Né? Que é a vida da personagem toda, enfim, esse tempo, né? Tem o tempo, tem as temperaturas, enfim, mas a gente vai daqui a pouco chegar lá. Então, esse desmembramento. Então, eu já sei que eu quero montar uma peça para o inverno. Conversei com o meu elenco e nós chegamos à conclusão que nós queríamos pesquisar o século XVII. Né? Que era um lugar que a gente não tinha pesquisado, já tinha ido para o século XVI, década de 20, 50, já tínhamos ido para o futuro, né? Quase que eu fui para a pré-história, mas não fui. Aí enterei, porque eu queria ter montado a Glória na pré-história, mas não deu. E aí é uma delícia, porque você vê que como é fantástico a nossa profissão. A gente pode dar saltos no tempo e dizer, quero ir para o século XVII e entrar na máquina do tempo. O teatro é uma coisa tão maravilhosa, né? Por isso que eu acho que a gente tinha que ter aula de teatro nas escolas, né? Porque as pessoas precisavam entender como a máquina do tempo é só fazer teatro. Você vai para o futuro, você vai para o passado, você fica velho, você fica jovem, você muda de sexo. E quanto mais próximo à realidade da peça, da história, mais dói, né? A gente costuma dizer. Nem sempre. Então, filosoficamente, o tempo, ele não vai determinar o que vai fazer doer na gente. Eu acho que o que dói na gente não é a presença, mas é o que nos toca. Porque a dor de uma pessoa que passa fome do século XVII é muito parecido com a dor da pessoa que passa fome na atualidade. É que quando a gente vê no século XVII, a gente diz, ela está sofrendo lá, não está sofrendo aqui do meu lado. Né? Nesse sentido, porque nesse sentido essa dor faz o quê? Pede em você uma ação. Como é que eu posso fazer alguma coisa para mudar esse estado? Né? Assim, e nesse desmembramento nós decidimos que nós estaríamos no século XVII. Decidindo que estávamos no século XVII, pensamos, e vamos falar o amor sobre que ótica? Né? E aí foi a hora que a gente escolheu que nós falaríamos sobre o inverno na ótica das pessoas que servem, não na ótica das pessoas que mandam. Né? Assim, então, como é que era ser um serviçal do século XVII? O que muda? Somos tão diferentes das pessoas que trabalham, né? Porque filosoficamente, se a gente for ler Aristóteles, e eu faço um grande convite para vocês, Aristóteles é uma aventura deliciosa, não é? Um filósofo bárbaro, e nós não somos, né? Ele vai discutir o que é o amor, o que é a felicidade, o que é o medo, o desejo, a calma, o geriza, enfim, o que o Spinoza diria de afecções, né? O que nos afeta, como a gente reage a essas afecções, é a essência do humano, né? Assim, por isso que a gente fala do desenvolvimento, a gente continua muito parecido com o que a gente era. As tragédias ainda ecoam em nós. A gente pode ter evoluído tecnologicamente, né? Mas será que a gente ama diferente do que amava uma pessoa no século XVII? O mito da satisfação. Como? O mito da satisfação. Tem uma... Aí a gente pode dizer que o que nos satisfaz no século XXI provavelmente é diferente do que nos satisfaz. Do 17? Nos satisfaria no século XVII. A gente está chegando à nossa primeira hora da transmissão. E aí, para quem está em casa no pedacinho, a gente tem que dar uma pausinha para poder continuar a segunda parte. Pode Então ser? tá bom. Então a gente toma uma água, um café e já volta. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada.